Bem-vindas! Bem-vindas a Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Estamos iniciando mais um ciclo, mais um mês, mais um novo tema, mais novas convidadas. Esse mês de outubro será o nosso Outubro Rosa, lidando biblicamente com as emoções. Então, esse mês vamos tratar sobre vários subtemas nessa área de emoções. E a Larissa Ferrari vai estar conosco hoje. Ela vai tratar o tema aconselhando mulheres vítimas de abuso sexual. Na próxima semana, na próxima terça-feira, a Celina Moreira vai estar conosco, vai tratar o tema lidando biblicamente com o passado. E por fim, a Cíntia Richner vai estar conosco e ela vai tratar o tema lidando biblicamente com as emoções, parte 1, e lidando biblicamente com as emoções, parte 2. Então esse é o quadro de entrevistados convidados. Cada terça-feira nós estamos aqui. Se você não conhece esse quadro de entrevistados, você volta lá para assistir as demais lives. Cada terça-feira nós trazemos um convidado para tratar um subtema daquele tema principal, uma ramificação do tema principal. Na segunda-feira também temos o quadro Florescendo no Dia a Dia, apresentado por mim, Gisele Lourenço. E esse mês vamos falar sobre emoções destrutivas. Vamos falar na próxima segunda-feira sobre sentimento de posse. A próxima live seria então sobre ansiedade. E por fim, expectativas. Expectativas podem ser muito danosas, trazer grandes malefícios se nós não cuidarmos com elas. Então, é isso. A Larissa já está aqui. Vou convidá-la. Deus abençoe as irmãs, que sejamos edificadas. Bem-vinda, Larissa. Mais uma vez, querida. Bem-vinda, Gisele. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tá linda. Obrigada. Você também, com a blusa do Unidas aí. Gostei, viu? Quero uma dessa. Tá bom. Obrigada. Fique à vontade, querida, para tratar o tema da forma que você quiser. Deus nos abençoe. Pronto, tá certo. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre lidando biblicamente com mulheres vítimas de abuso sexual. E eu quero iniciar esse tempo orando. Podemos? Amém. Podemos orar? Então vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, Senhor. Obrigada, Deus, por essas tecnologias, Senhor, que nos aproximam, Pai, de pessoas que nós nem conhecemos, talvez nunca teremos contato novamente, Pai, mas o Senhor nos une através da tecnologia. Quero rogar, Senhor Deus, que o Senhor seja com esse tempo. Eu sei que é um assunto delicado, é um assunto difícil para quem passou, é um assunto que traz memórias, dores, Senhor Deus. Eu não quero tratar isso de forma rasa, leviana, e ao mesmo tempo sei das limitações de se falar num assunto desse numa live, Senhor Deus. Quero pedir, Deus, que o Senhor use esse tempo agora para derramar sua graça, para que pessoas possam ter esperança, Senhor Deus. Que tudo isso, no final das contas, se reverta em glória para o seu nome, que é o objetivo do meu ministério, sei que é o objetivo do ministério da Gisele também, Senhor. Então que o Senhor direcione, o Senhor cuide de tudo que será dito aqui, Pai, das dúvidas, das perguntas, que o Senhor possa abençoar, Pai. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos nós, né? Como eu já falei, é um assunto delicado, é um assunto difícil, né? Para quem passou, para quem passa até. E é um desafio para mim. Esses dias eu venho até me questionando essa maneira de fazer um ministério, né? A maneira
que a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi durante a pandemia, fazer as lives e interagir assim com pessoas dessa forma, mas eu venho me questionando se essa forma de ministério é algo que eu devo investir mais ou menos tempo, porque alcança algumas pessoas, eu sei que a gente pode levar esperança, mas ao mesmo tempo acaba sendo um pouco raso. Eu não tenho muitas vezes condição de ajudar de uma maneira mais profunda as pessoas que me procuram através das redes sociais, de e-mail, de WhatsApp, tudo isso. E isso me gera um pouco de frustração e um pouco de temor também. Porque as pessoas muitas vezes entram em contato e aí mandam um e-mail contando a vida toda. E eu não sei se talvez a expectativa delas às vezes é que eu vá dizer ali a palavra mágica e eu vá resolver a vida delas. E não é dessa forma que a gente consegue lidar com problemas, principalmente problemas complexos como esses que são relacionados ao abuso sexual de mulheres. Não vai ser uma frase, eu não vou dizer uma frase mágica aqui, eu não vou dizer um versículo mágico, não é isso, não é dessa forma que a gente lida. É um problema complexo, gera vários outros problemas, então é algo que aqui a gente vai procurar pincelar coisas importantes relacionadas ao tema, mas eu sei que não vai ser essa live que vai transformar a vida das pessoas. Então, eu quero aproveitar o máximo possível que eu puder. Vou falar algumas coisas e a gente vai abrir também para perguntas, para quem quiser perguntar. Algumas pessoas mandaram já perguntas, eu procurei colocar no conteúdo do que eu vou falar aqui, o que elas me perguntaram, mas a gente vai também observando aí as perguntas que chegam e a gente vai procurar responder, tá certo? Então, outra coisa que é importante lembrar, que as experiências, elas são únicas. Os desafios relacionados ao abuso sexual, eles não estão tão relacionados ao que aconteceu, quanto estão relacionados ao como a pessoa vê o que aconteceu. Deixa eu explicar isso melhor. Às vezes, aos nossos olhos de quem está fora da situação, eu escuto duas histórias e eu olho para uma, meu Deus do céu, essa é a pior de todas. E a outra, não foi tão ruim. Mas, às vezes, aquela que passou aos meus olhos pela pior situação, ela não está enxergando dessa forma. Então, ela tem menos, vamos colocar assim, cicatrizes e dores relacionadas ao que aconteceu, do que, de repente, aquela outra que aconteceu coisas aos meus olhos menores, mas que a maneira que ela enxergou aquilo ali foi pior. Então, as experiências de abuso sexual, elas são muito... elas são individuais. Cada pessoa que passou vai ter a sua particularidade. Todas são muito tristes, todas desagradam ao Senhor, né? Mas nós temos mulheres que foram abusadas, às vezes, pelo próprio pai, ou por um tio. É muito comum, a grande maioria das mulheres abusadas, elas são abusadas por pessoas próximas a elas. Isso é a grande maioria. São pessoas ou da família, ou são amigos próximos, né? Então, são situações muito específicas. Cada pessoa tem uma história. E para que a gente possa ajudar de uma maneira eficiente, esse é um ponto importante. Nós precisamos conhecer a história, nós precisamos ouvir a história. Então, se você é alguém que quer ajudar outras mulheres, se você quer ser uma conselheira bíblica, uma coisa que eu te digo, você precisa estar disposta a ouvir. Se você não estiver disposta a ouvir, nem comece a ajudar alguém que tenha sofrido abuso sexual. Por quê? Porque essa pessoa já está machucada o suficiente. E não é uma coisa para se tratar de forma leviana, de forma superficial. Não é uma situação que você vai chegar e falar, mas vai dar certo, né? Não, Jesus vai mudar tudo. Não é assim que a gente trata.
né? Você vai precisar ouvir, você vai precisar entender, você vai precisar entender o que essa pessoa está sentindo, como é que ela está lidando com as coisas que aconteceram. Então, nós precisamos saber ouvir, precisamos ouvir a história toda, o que foi que aconteceu, né? Como a pessoa está enxergando isso. Então, esses são alguns pontos importantes. Eu quero iniciar falando as palavras, lendo, né? Na verdade, as palavras de Jesus em Mateus 11, que eu creio que se aplicam muito bem a qualquer tipo de situação de sofrimento na nossa vida, né? Em Mateus 11, do 28 ao 31, ao 30, aliás, o Senhor diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E se existe algo que quando nós sofremos, nós precisamos, é descanso para as nossas almas. Então esse convite de Jesus é o nosso primeiro passo. Nós precisamos ir para o lugar certo, quando nós estamos sobrecarregados, quando nós estamos sofrendo, quando as coisas que acontecem com a gente parecem mais pesadas do que o que a gente pode aguentar, o lugar que nós devemos nos refugiar é no Senhor. É ouvir esse apelo de Jesus e responder. Ou seja, buscar conhecer ao Senhor, buscar aprender mais sobre Ele, porque é a partir daí que a gente vai encontrar o descanso para a nossa alma. Então, um ponto fundamental, um ponto importante, é que a gente vai conseguir ter esperança, a gente vai conseguir passar esperança para aquelas pessoas que conhecem o Senhor Jesus, aquelas pessoas que têm um relacionamento com Ele, porque sem Ele é impossível lidar com situações como abuso sexual, porque são situações muito pesadas, e se não for a transformação que o Evangelho faz na nossa vida, é praticamente impossível a gente lidar com esse tipo de situação. Então, partindo desse princípio de que precisa haver um relacionamento com o Senhor Jesus e a gente precisa se achegar a Ele, que é aí que a gente vai começar o processo de tratamento do nosso coração, uma ferramenta que eu gosto muito de usar para lidar com qualquer tipo de sofrimento é o estudo dos Salmos. Eu acho muito apropriado o estudo dos Salmos. É interessante que o Senhor parece que falou comigo esse ano. No começo do ano, a nossa igreja passou por várias lutas. Em janeiro, nós tivemos... Em 10 anos que eu estou na igreja, nunca tinha havido nenhuma morte na nossa igreja. E em janeiro, se não me engano, foram 5 pessoas diretamente ligadas à nossa igreja que morreram. E quando isso aconteceu... Deixa eu só... Meu computador desligou aqui. Quando isso aconteceu, eu não estava aqui, eu estava viajando na época, e eu fiquei pensando, eu estava planejando o que eu ia estudar eu tenho 2 grupos de mulheres na igreja, o que eu ia estudar com elas, né? Daí eu fiquei pensando, meu Deus, foi tanto sofrimento em janeiro que eu acho que eu vou para os Salmos, porque é muito bom a gente estudar os Salmos nesse tempo de sofrimento. A gente aprende muita coisa, né? Como é que o povo de Deus sofreu e o que fazia, para onde ia. E aí a gente decidiu estudar os Salmos esse ano. Mas eu não imaginava, né, que mais coisa viria esse ano. Então a gente se deparou aí com a pandemia. E aí os Salmos vieram assim a calhar com tudo que a gente passou. Foi muito gostoso estudar os Salmos nesse período e a gente aprender a lamentar, aprender a sofrer diante do Senhor, né? Então foi muito bom isso ter acontecido com a gente. E estou falando isso por quê? Porque os Salmos são uma excelente ferramenta para a gente lidar com mulheres que foram vítimas de abuso sexual. Eu quero olhar aqui com vocês o Salmo 31, que vai falar que vai ser um lamento, né?
o salmista buscando ali o Senhor como refúgio diante do sofrimento. E a gente estudar os salmos é muito legal de estudar, porque a gente vai ver como é que foi a experiência do salmista, como é que o salmista encontrou esperança, o que o salmista pensava, o que o salmista acreditava, e nós podemos nos identificar muito com essas situações, né? Então aqui o Salmo 31 é uma ferramenta muito boa para a gente clamar ao Senhor. Pode servir, a pessoa que foi abusada pode usar isso como uma forma de oração ao Senhor. O Salmo diz o seguinte: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Se é o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salva. E se tem uma coisa que a pessoa que foi abusada precisa, é um refúgio. Ela precisa de alguém, de uma proteção, porque ela se sente abandonada, ela se sente desprotegida, vulnerável. Então aqui a gente vê o salmista buscando o Senhor para ter essa proteção, essa segurança. Aí ele continua: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus de verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição, conhece as minhas angústias e as angústias da minha alma. E não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se minha força por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramaram tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudecem os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito de tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas. No esconderijo os ocultarás do conflito da língua. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha prece, estou excluído da tua presença. Mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor, todos vocês que são seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Então, é um salmo que nos traz muita esperança, né? O salmista ali dizendo de angústia, de perseguição, de maldade que fizeram contra ele. Ele até em algum momento vai falar de culpa. Né? E a gente vai ver mais adiante um pouquinho que é muito comum o sentimento de culpa em mulheres que foram abusadas, às vezes por conta do próprio abusador. O abusador manipula a vítima para que ela se sinta culpada. Ele faz com que ela acredite que ela está sendo abusada por culpa dela. E às vezes a pessoa carrega aquilo ali, né? E também é uma forma do abusador usar a culpa para que a pessoa não fale com ninguém. Ou seja, se ele convence ela de que a culpa é dela, ela não vai falar para ninguém, porque ela fica com vergonha. Né? Então, são algumas estratégias
malignas, né, que os abusadores usam nessa situação. Mas o resumo nesse ponto é: nós devemos clamar ao Senhor, clamar que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos ajude, e Ele nos ajuda, porque o Senhor odeia o mal. Outra coisa que é importante a gente ensinar e passar pelos trechos, a gente vai ver já já, passar pelos trechos que falam que o Senhor odeia o mal. O Senhor vai julgar. A questão é, o Senhor não disse que julgaria aqui e agora. O Senhor vai prestar contas com todas as pessoas um dia. E Ele vai julgar toda a maldade. Então, Ele não... Porque muitas vezes a pessoa que passa por abuso, ela pode questionar onde é que estava Deus? Por que Deus permitiu isso? E uma das coisas que nós precisamos ensinar é que o Senhor vai julgar. Ele vai julgar, Ele vai prestar contas, porque Ele diz que vai fazer isso, né? Alguns trechos nos próprios salmos que a gente vê, falando da justiça de Deus e o fato de que Ele vai julgar. Então, por exemplo, o Salmo 5, o verso 4, diz o seguinte: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. E o 5, os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Então o Senhor vai lidar com isso. O Salmo 9, que fala da justiça do Senhor, versos 7 a 10. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que elegiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas o que te busca, né? Os que te buscam. Então, o Senhor não vai desamparar os que o buscarem nessas situações ou em qualquer outra situação. Ainda nesse mesmo salmo, nos versos mais para frente, no 17 e 18. No inferno serão lançados os perversos. Todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Então aqui nós temos promessas de que o Senhor vai julgar. Uma outra coisa que acontece, que é muito frustrante aqui na Terra, é que a justiça dos homens, ela não é justiça. E muitas vezes ela não acontece. Então nós temos situações, casos de crianças que foram abusadas, e aí você vai, faz uma denúncia e nada acontece. Nada acontece. Isso é frustrante, mas infelizmente é uma realidade que nós passamos aqui no Brasil. Totalmente diferente dos Estados Unidos. Se você faz uma denúncia, no mesmo dia a pessoa é presa, né? Aqui não. Aqui é um processo enrolado, difícil e que às vezes é extremamente frustrante porque o culpado não é punido. Mas na justiça do Senhor isso não vai acontecer. Todos os culpados serão punidos, porque o Senhor odeia os que fazem injustiça contra pessoas oprimidas, Deus fala muito do órfão, da viúva. Então, Ele vai julgar, Ele vai tratar essas coisas, né? Então, isso é um ponto importante. Outro ponto que é fundamental a gente ensinar para as pessoas que sofreram abuso ou sofrem abuso é a soberania de Deus. Porque uma dúvida muito comum no coração de quem é abusado sexualmente é: aonde está Deus? O que Deus está fazendo? Por que Deus permitiu isso? Será que Deus se distraiu? Ou será que Deus não tem poder para fazer nada? E nada disso é verdade. Deus é soberano. A gente acabou de ler aqui no Salmo que Deus continua no seu trono eternamente. Ele nunca sai do seu trono, ele nunca deixa de reinar, ele tem controle sobre tudo. Ah, mas então por que ele permite uma coisa dessa? Pois é, nós, com a nossa mente finita, humana, nós somos incapazes de entender e de explicar logicamente o Senhor. Nós não temos a mente do Senhor, nós não temos a visão do Senhor. O Senhor vê o plano todo.
Ele tem a visão do todo, do começo, meio e fim. Ele já escreveu o fim da história. E ele tem propósitos maiores do que o nosso. O Senhor está escrevendo uma história, ele está tecendo uma história. A gente tem parte dessa história nas Escrituras, né? Que ele se revelou para nós, para que nós o conhecêssemos. E nós podemos, através da história da Bíblia, entender quem Deus é e quem nós somos, mas o Senhor continua tecendo essa história. Através do quê? Das vidas dos seus escolhidos. Então o Senhor vai usando as experiências que acontecem na nossa vida para continuar tecendo a história dele, para chegar no final que ele já escreveu. Nós temos aqui nas nossas mãos o final da história. A gente tem Apocalipse aqui escrita. Mas até a gente chegar lá, o Senhor vai tecendo uma história que ele vai nos inserindo e vai inserindo também os nossos sofrimentos. Por mais difícil que seja para a gente entender isso, o Senhor usa tudo o que acontece nas nossas vidas para que nós cresçamos em semelhança ao Senhor Jesus. Então, os sofrimentos, a questão do abuso, Deus usa tudo isso, às vezes, para salvar você, né? Quantas pessoas não chegaram ao Senhor por conta de ter passado por uma situação dessa? Ou seja, ele permite um sofrimento imenso aqui. Mas para quê? Para te livrar de um sofrimento muito maior, que é a sua alma eternamente no inferno. Então, a gente não sabe escolher isso. Eu nunca escolheria sofrimento para mim, né? Mas Deus consegue ver lá na frente. Então, ele sabe que aquela situação tendo acontecido, ele permitindo aquela situação, lá na frente, isso vai redundar em alguma coisa que faz parte do propósito dele. Então, ele não deixa de ser soberano. Isso é fundamental a gente entender e ensinar para as pessoas vítimas de abuso. Uma história que a gente deve usar nessas situações é a história que está em Gênesis, do 37 ao 50, que é a história de José. A história de José é uma excelente história para a gente entender a soberania do Senhor e como o Senhor usa as situações terríveis que acontecem na nossa vida para um fim maior, para que a história dele continue sendo escrita. Então, a história toda de José vai dos capítulos 37 a 50 de Gênesis. Então, o que acontece? José, ele começa sendo rejeitado pelos próprios irmãos, né? Ele tem os sonhos lá e os irmãos não gostam muito do jeito que ele fala, ele tem ciúme, e aí os irmãos vendem ele vai parar no Egito. Aí no Egito ele é rejeitado, ele passa por assédio sexual, a esposa de Potifar o tenta e é de forma intensa e maligna. Ele não quer, diz que não vai pecar contra Deus, ele rejeita, ela arma uma situação, ele é preso, ele fica muito tempo preso, mas na soberania do Senhor, o Senhor tira ele de lá, ele acaba virando governador do Egito, né? E aí lá na frente os irmãos dele acabam indo buscar comida lá no Egito e se deparam com ele. E aí eu quero ler para vocês Gênesis 50, 20, que diz o seguinte: José falando isso para os irmãos dele, vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então, Deus pegou José, permitiu que ele passasse por muito sofrimento, por muita coisa triste, inclusive abuso sexual. Homem também sofre abuso sexual, né? Então, ele sofreu essa tentativa de abuso sexual, foi rejeitado, sofreu bastante, mas o Senhor tinha um plano. O Senhor levou José para o Egito para que se conservasse todo o povo de Israel. José é um dos filhos de Israel. Então, o que aconteceu? Quando teve uma fome na terra, os filhos de Israel foram recorrer a José no Egito. E por conta de José ser o governador no Egito, ele conseguiu dar alimento, mantimento, trouxe a família dele para lá.
e a vida dessa família foi preservada e o plano do Senhor seguiu o seu curso, né? Porque Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. Então ele cuidou do povo e ele usou o sofrimento para isso, né? Nós não temos a mesma a visão que o Senhor tem, como eu já falei. Isso é uma coisa, outro ponto que nós precisamos levar em consideração, lidando com mulheres que sofreram abuso. É a visão correta sobre o sofrimento. Nós não gostamos de sofrimento, nós não queremos sofrer, nós queremos ser felizes. Mas o Senhor está muito mais interessado na nossa santificação do que na nossa felicidade nesse mundo. E o nosso entendimento sobre o que é realmente a felicidade não é igual ao do Senhor. Porque se a gente para pensar uma coisa que é intrigante, quando a gente pensa no que é o bem, o que é o mal, o que é o bem. O Senhor é quem define isso, o que é o mal, o que é o bem. E se a gente para analisar qual foi o maior bem que o Senhor fez para a humanidade, foi crucificar o seu próprio filho. Isso é algo que, humanamente falando, nós não entendemos. Como é que o maior bem que Deus pode fazer é matar o seu próprio filho? Né? Então, a gente não tem condição de entender o bem como o Senhor entende. Mas a gente precisa confiar. Nós precisamos confiar que o Senhor sabe o melhor, que Ele faz o melhor, né? Que Ele é bom. Ele é bom e Ele usa o sofrimento. Então, o versículo que trata disso que eu estou falando, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu próprio filho. Então foi a maior prova de amor de Deus, um sofrimento. Aí a gente tem outros exemplos de sofrimento e como Deus usa, né? Eu já falei de Romanos 8, 28 e 29, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, né? Qual é o propósito? Para que a gente cresça em semelhança a Cristo. Então Deus vai usar todas as situações, inclusive as de sofrimento, para que a gente possa crescer. E aí outro trecho, na história de Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios, Deus usou o sofrimento na vida de Paulo para a santidade dele. E Paulo rogou ao Senhor que o livrasse daquele sofrimento e a resposta do Senhor foi não, eu não vou te livrar. Por quê? Porque existe uma coisa melhor do que o livramento para você. Aqui 2 Coríntios 12, 9 e 10. O Senhor disse o seguinte para Paulo. Então ele me disse, a minha graça é que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Então, o Senhor decidiu não livrar Paulo do sofrimento, para mostrar que a graça dele era melhor do que o alívio do sofrimento. Então, essas são algumas das coisas que nós precisamos caminhar com as pessoas que passam pelo sofrimento, né? Como eu falei no começo, não vai ser um versículo, não vai ser uma palavra mágica, não vai ser uma frase, não vai ser uma conversa. Vai ser um caminhar com essa pessoa, onde a gente vai trabalhar todos esses pontos, né? Passar por essas coisas. Aí eu pontuei aqui também algumas lutas comuns, lutas que são comuns a pessoas que passam por essa situação triste, né? Uma delas é a vergonha. Então a pessoa se sente extremamente envergonhada e ela não tem coragem de falar para ninguém, ela não tem coragem de contar. E a Bíblia vai relatar um caso de um abuso sexual de um irmão para sua irmã, né? Os filhos de Davi. A gente tem essa situação em 2 Samuel 13, quando Amnon estupra sua irmã,
né? Esses são dois filhos de Davi, Amnon e Tamar. Vou abrir aqui para vocês, para dar um trechinho. Então, Amnon arma uma situação perversa e abusa sexualmente da sua irmã. E depois disso, para piorar a situação, ele passa a ter nojo dela. E ele joga ela fora, literalmente. Então ele usa ela e joga fora. E a gente vê Tamar expressando essa vergonha. Em 2 Samuel 13, os versos 11 ao 19. Que fala o seguinte: quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, a Tamar, né? Amnon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, por que mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez? Porém, ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: põe esta mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei, que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Então aqui a gente vê a angústia de Tamar depois do que aconteceu. E aí ela vai buscar o auxílio do seu outro irmão, né? Absalão, que depois no final das contas ainda vai matar Amnon. Mas para onde a gente deve ir com a vergonha quando isso acontece? Para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor entende. Isaías vai dizer que Deus é o servo, que Cristo foi o servo sofredor, que foi humilhado. O Senhor foi humilhado, ele foi humilhado na crucificação. Rasgaram as vestes dele. Provavelmente Jesus foi crucificado nu. Então ele passou por uma extrema vergonha. E ele entende. A Bíblia diz que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer dos nossos sofrimentos. Mas antes um que foi tentado em todas as coisas, sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça para receber misericórdia em tempo oportuno. Então, o Senhor conhece a vergonha. O Senhor conhece a humilhação. Então, nós devemos nos achegar a Ele quando nós sentimos essa vergonha por conta do abuso sexual. Outro ponto que é comum também nas vítimas, sentir culpa. E aí eu falo tranquilamente, não sinta culpa, porque a culpa não é sua. A culpa é de quem abusou de você. E é interessante, gente, a Bíblia é maravilhosa, né? Eu não sei vocês, mas eu sou completamente apaixonada por esse livro aqui. Apaixonada. Porque ele trata de todos os assuntos da nossa vida. Não orgânicos, já falei isso, não vou repetir isso agora. Mas, enfim, sobre a questão da culpa. Nós temos uma outra situação de abuso na Bíblia. E que muitas pessoas nem se dão conta de que isso foi uma situação de abuso. Que foi a situação de Davi e Batseba. Nós não sabemos detalhes de se Batseba se insinuou para ele, se ela foi tomar banho realmente porque ela sabia que ele estava lá. Nós não sabemos esse detalhe. Mas o que nós sabemos? Davi ocupava uma posição de liderança. Ele tinha poder sobre ela. Ele mandou trazê-la e ela foi. Né? Então ele tinha um poder. Então a gente pode considerar que isso foi um abuso. E Deus também considerou isso sendo um abuso. Porque quando Natan vai confrontá-lo, eu acabei de gravar um vídeo agora sobre perdão, e eu falei sobre isso, do confronto que Natan fez com Davi. Ele vai confrontá-lo e ele vai dizer
que o Senhor viu o pecado dele, ou seja, ele é culpado. Davi era culpado. Deus não culpou Batseba pelo que aconteceu. Então, a culpa de quem abusa na situação do abuso sexual é do abusador, não é da vítima. Por mais que a pessoa tenha mexido com a sua cabeça, tentando te deixar culpada, a culpa não é sua. A culpa é de quem abusou de você. Então, tenha isso tranquilo no seu coração. Algumas Inclusive, coisas, Larissa, alguns outros recursos que quem quiser aprofundar um pouquinho mais pode aprofundar. No meu site, larissaferraro.com, tem uma seção vídeos. E aí lá tem um vídeo sobre lidar com o passado. Eu vi que também você vai fazer, né, Gisele, uma live sobre isso. Mas tem um vídeo lá de como lidar com o passado. E tem um vídeo que é lidando biblicamente com depressão. E é muito comum pessoas que foram abusadas sexualmente lutarem com a depressão. E mesmo que não seja o caso da depressão, nesse estudo sobre depressão, eu vou falar sobre o valor do sofrimento e como a gente deve lidar com o sofrimento. Então eu indico também que as pessoas possam assistir. Esses são vídeos que estão no YouTube, mas entrando lá pelo site, você já acha direto o vídeo. É mais fácil às vezes de achar do que achar no próprio YouTube, né? E aí, um último ponto aqui, para ver se a gente consegue abrir para perguntas, é ajudar a pessoa a lidar com as memórias, com as imagens que ela tem na cabeça, com as lembranças. E aí, como é que a gente lida com lembranças, com amargura, com tudo isso? Trocando os pensamentos, as amarguras, as lembranças, por promessas do Senhor. Então, uma que eu gosto muito é Isaías 26:3, que diz que o Senhor conserva em paz aqueles que têm a mente firme nele, né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, é um verso bom para a pessoa memorizar e para ela repetir toda vez que vierem essas memórias. Outro trecho que ajuda nessa questão dos pensamentos, Filipenses 4:6-9. A gente poderia fazer uma live inteira só sobre Filipenses 4:6-9, né? E entender como usar isso. O que são as coisas que estão sendo ditas ali. Mas, de forma resumida, trocar toda angústia, todo sofrimento por oração, oração com ações de graça, e pensar em tudo que é bom, tudo que é positivo, de boa fama. E o que é isso? São as promessas do Senhor. Essas são coisas boas para a gente pensar. Então, substituir a amargura, o sofrimento, por esses pensamentos vinculados à palavra e às promessas do Senhor. Então, essas são as coisas que eu tinha anotado aqui para trazer para vocês. E aí, eu queria abrir agora para perguntas, ou sua, Gisele, ou se alguém quiser mandar também, a gente responde. maravilhoso, Larissa, aprendi bastante. Foi muito bom mesmo poder revisar todos esses pontos importantíssimos, muito bom mesmo. Eu tinha uma pergunta que surgiu agora, né? Essa surgiu, eu já tinha mandado. Você que lida com esse assunto, sexo, casamento e tudo, você já aconselhou uma mulher casada que ela é abusada? Existem esses casos de abuso dentro do casamento mesmo? Assim, você lida com isso? Pode existir. Pode existir. Existem situações de maridos ímpios, né? Maridos que não vivem de acordo com o que Deus gostaria que eles fizessem, de acordo com a palavra do Senhor. E pode acontecer, sim, deles abusarem de suas esposas, né? É uma realidade, pode acontecer. Você teria algum conselho para dar a essa mulher que tem passado por isso? Então, se aconteceu, surgir, ou até mesmo nós lidarmos com como ajudar uma mulher como essa que chega até mim, dizer que está passando por isso, de que forma eu poderia ajudá-la? Como eu falei, primeira coisa é entender a história.
é entender muito bem a história, entender o que está acontecendo nesse casamento, né? Problemas sexuais no casamento, na verdade, eles não são a causa, eles são geralmente consequências de outros problemas. Então, entender como é que está esse casamento, como é que está a comunicação, como é que está o amor um pelo outro, né? Saber profundamente o que está acontecendo. Aí eu vou lidar com o que estiver acontecendo, né? Se realmente for uma questão de a mulher inocente, a mulher faz tudo para agradar o marido, e acontece isso, né? Mulher tá cumprindo ali o seu papel de esposa, ela não se nega, nada disso, e ela é amorosa, mas o marido é controlador, é manipulador, é perverso, né? Então acontece sim do marido abusar da esposa, e aí o primeiro passo é ela confrontá-lo em amor, né? Então ela vai apelar para ele, dizendo as coisas que ela não gosta, o que está acontecendo. Então, o primeiro passo que ela vai tentar é esse. Ela vai tentar ela mesma, conversando, lidar com aquilo. Mas pode chegar ao ponto de realmente ele não se arrepender e às vezes até machucá-la ou alguma coisa do tipo. E pode chegar ao ponto dela precisar recorrer às autoridades civis, né? A Bíblia diz que as autoridades elas estão a serviço do Senhor para manter a ordem e nós devemos contar com elas se for preciso, né? O primeiro passo é sempre tentar conversar e sempre tentar resolver ali em casa mesmo, né? Entre eles. Mas se não tiver conseguindo, precisa buscar ajuda. Buscar ajuda na sua igreja, e se for o caso extremo, né? Buscar ajuda de autoridades civis. E realmente eu lembro de ter lido, eu acho que mandaram uma pergunta aqui. Só que eu não sei se eu consigo abrir. Meu marido não é cristão e não vê a masturbação como problema. E sinto que. Eu não sei se eu abrir a pergunta vai sair da live, mas eu entendi que parece que é algo nessa direção aí. Mas para terminar, Larissa, realmente mulheres como essas, eu acho que é difícil de procurar ajuda por causa da vergonha, porque o marido é alguém que muito próximo, muito íntimo a ela, deveria então proteger alguém que então é a mesma condição de uma criança que é abusada por uma pessoa mais velha, né? A pessoa tem vergonha de contar por causa disso, por causa da intimidade que goza com o outro, essa quebra de confiança é muito delicado, né? Às vezes quando ela vem pedir ajuda, porque já tá muito difícil a coisa, assim. É muito delicado mesmo. Muito É difícil. muito delicado, é um assunto bem delicado mesmo, né? Bem delicado mesmo. E como eu falei, cada história é única. A gente não tem aqui, e eu tenho muito cuidado de dizer assim, receitas, sabe? Se acontecer isso, faz isso, tal, porque nós precisamos entender bem a história, o que está acontecendo, né? Você pega a Então, parte, né? para não cometer injustiça, para não aconselhar de forma errada, né? Então, infelizmente, nós temos muitas vozes da cultura ao nosso redor que nos dizem muitas coisas e às vezes a gente confunde um pouco, né? Então, realmente precisa saber a história, o que está acontecendo. Os detalhes, né? É, Um bom conselheiro precisa realmente examinar bem. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a pergunta. Acho que eu consegui abrir sem sair da live. Diz assim: meu marido não é cristão e não vê a masturbação como problema. E sinto que às vezes ele se isola para realizar a prática. Essa é a pergunta que mandaram. certo. Pois é uma oportunidade que você tem de ensinar o seu marido o que é o sexo como o Senhor criou, né? Eu não tenho tempo para entrar por essa vereda agora, mas eu fiz uma conferência online para a igreja
Presbiteriana de Pinheiros, ou não, Presbiteriana de Pinheiros é o rádio, para a primeira igreja presbiteriana do Recife, a igreja do pastor Augusto Nicodemos. Podemos. Então, você coloca no YouTube conferência online Larissa Ferraro, ou acho que é sexualidade, o sexo à luz da Bíblia, uma coisa assim. Tá no YouTube da primeira igreja presbiteriana do Recife. Foram 2 dias de conferência. Então, eu indico que você assista, entenda o que é o sexo na visão de Deus, né? E aí vai entender o porquê a masturbação não agrada ao Senhor. Porque é totalmente contrário aos propósitos do sexo, para que Deus criou o sexo. E aí você pode conversar com o seu marido sobre isso, né? E dizer que isso, por que isso não agrada ao Senhor, e por que você não gostaria que isso fizesse parte da vida de vocês, né? É um desafio, porque o mundo ensina totalmente o contrário do que Deus ensina. Então, nós precisamos saber o que Deus ensina para que a gente possa lidar com isso. E sempre que for lidar com o pecado do marido, é com o coração humilde, gente. O pecado do seu marido não é pior do que o seu pecado contra Deus, né? Então, para Deus não existe categoria de pecado. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Então, a gente precisa ter um coração humilde, lembrando que a gente também peca. Então, quando a gente vai confrontar o marido, é com um espírito de mansidão, de brandura, né? Falando a verdade, mas em amor, sempre. Muito bom. E aí, quem vai assistir a live que não sabe, a Larissa escreveu um livro nesse tema, Mulheres e Sexo, que também aborda o jeito de pegar ali também. É isso aí. Então você pode comprar, você pode ir no site larissaferraro.com. E você então vai poder ter acesso, comprar o livro, porque lendo o livro você então vai ter uma noção melhor do plano de Deus em relação a essa área do sexo. E até talvez ler com seu esposo, né? A maioria deles realmente imaginam que vem com uma visão mundana do que é o sexo e quer colocar isso no casamento, como vem com uma visão mundana em várias áreas, né, Larissa? Vestimenta, forma de pensar, e vai refletir na forma do sexo, né? Que seria esse prazer. E aí precisa aprender realmente como glorificar Deus. Imagino eu que é uma luta muito grande para glorificar Deus dessa área, tanto homem quanto mulher. Entender o plano de Deus. Por isso o livro da Larissa é tão justificado, a necessidade de ter sido escrito algo nessa área, o próprio ministério dela, de poder falar sobre esse assunto, porque é um assunto que é muito velado. As igrejas não costumam falar, ninguém quer falar, ninguém toca no assunto. Então, acaba que a informação, a gente não entende a vontade de Deus com relação a essa área. Então, por isso é tão importante o livro dela, você pode ter acesso também, e até o Instagram, pessoal dela, que ela está sempre postando vídeos, comentando e dando palestras sobre o assunto. O Instagram dela é Mulher... Livro Mulheres e Sexo. É o nome do livro. Pronto. Aí você então vai até lá e você tem acesso a esse material também, que ela está sempre publicando, porque é o ministério dela, tem ajudado muita gente. Não desanime, Larissa, no sentido de, às vezes, não trabalhar o escopo todo com a pessoa, mas eu creio que os flashes que você está dando já ajudam muito. Então, assim, não desanime, porque o seu ministério é de amplo alcance mesmo. Eu creio que foi intenção do Senhor fazer isso. E se na vida de alguém não vai chegar a fazer um aconselhamento bem completo, eu tenho certeza que o que você ensina já é de grande valor. E, tipo, eu como solteira já fui abençoada e já estou me preparando para o casamento. Tenho outra visão do que é o sexo depois de ler o seu livro, então não desanime. O ministério é assim mesmo. A gente, às vezes, é usado de forma tão intensa na vida de alguns, como Jesus tinha os 12, né, que eram aqueles mais íntimos, tinha a grande multidão, e assim ele ia discipulando. Sempre tem aqueles que Deus te deu mais perto, né? Você também tem irmãs aí que vocês são suas filhas, né? Até você chama de filhas. Tem aquelas mais distantes que você só dá um oi, mas numa conversa no fim da tarde já é uma grande bênção. Para mim mesmo já me abençoou em diversos momentos. Então, que Deus continue te usando. Eu entendo essa frustração de perfeição. Às vezes, quando eu não arrumo a casa com mínimos detalhes, eu fico um pouco frustrada, mas não desanime não. Seu ministério
de longo alcance, continue com o seu Instagram, porque muita gente tem sido abençoada. Imagine um vídeo como esse poder ser compartilhado com várias pessoas e várias pessoas serem abençoadas pelo ensino, numa área tão que ninguém se levanta para falar. Então, você é uma mulher corajosa, que Deus te deu essa intrepidez, né, para a glória dele. A sua própria história, né, Larissa? Estava falando sobre Deus guia a história. Deus guiou a sua história para que você então chegasse até hoje e pudesse ensinar tantas mulheres com propriedade, porque viveu, sabe o que é o mundo, né, Larissa? Sabe como o mundo vê a sexualidade, porque você esteve lá e você fala com propriedade e pode ajudar tantas pessoas que estão escravas a pensamentos sufocantes e sentimento de culpa mesmo. Tanta coisa preciosa demais sobre o ministério. Então, Graças a muito Deus. obrigada. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo até Unidas tratar esse assunto tão delicado. Para mim foi maravilhoso, foi incrível. Vamos agora só digerir isso, rever a live várias vezes e poder, sim, com esses flashes todos, esses pontos que você falou, são pontos cruciais. Vai costurando e certamente vai ajudando cada mulher. Como você frisou, conheça a história, dependa do Senhor, e então a gente pode, de alguma forma, ajudar essas pessoas. E quem está passando por isso também pode ouvir a live e ser abençoado. Então, que Deus te Amém. abençoe cada vez mais. Obrigada. Obrigada, Gisele. Eu vou ver se eu pego agora os pontos principais Sim, e posto, né? Porque aí as pronto. pessoas podem dar um print aí na tela e os pontos principais e os versos, os trechos bíblicos que eu usei, que aí o pessoal tem como guardar isso daí, né? De alguma Isso. forma. E obrigada, Perfeito. graças a Deus por tudo isso. Louvo a Deus também pelo seu ministério, por tudo que você vem fazendo. Você também é uma das filhas, que eu tenho muito orgulho. Coreano é assim. É, Assiste séries coreanas, eles gostam de ilustrar o coraçãozinho, eles são muito emotivos, né? Eles ilustram assim, em vez de assim. Assim é bem brasileiro. pronto, eu estou te esperando aqui para mais um cafezinho, viu? Quando você vier por aqui, me Com, avisa. com certeza. Ano que vem eu tô por aí no mercado, a gente combina alguma coisa. Viu? Pronto, tá joia. Vamos sim, fazer Deus isso sim. abençoe, Amém, você Larissa. também. A gente se vê, viu? Até Beijo. a próxima. Beijo, tchau, tchau. Até. Obrigada.